O sol da tarde caía sobre a fazenda Talismã, em Goiás, onde Leonardo descansava após uma turnê exaustiva pelo interior do Brasil. Sentado na varanda, violão no colo, ele dedilhava distraidamente algumas notas de sua nova composição enquanto observava o horizonte dourado. Poliana, sua esposa, aproximou-se com o celular na mão e uma expressão intrigada. Léo, você não vai acreditar. A produção do Encontro acabou de ligar. Querem você no programa na semana que vem, em uma edição especial sobre música sertaneja e sua influência na cultura brasileira. Leonardo coçou a barba grisalha, pensativo. E qual é a novidade? Já fui nesse programa várias vezes. A novidade é que será um debate sobre políticas culturais e a primeira-dama, Janja, também estará presente. Parece que ela tem falado sobre a importância de valorizar todos os estilos musicais brasileiros, inclusive o sertanejo. Leonardo ergueu as sobrancelhas. Conhecia bem o cenário político polarizado do país e sabia que qualquer comentário seu poderia ser interpretado de 1000 maneiras diferentes nas redes sociais. Ele sempre tentou manter uma postura neutra publicamente, embora em círculos privados não escondesse suas opiniões. Isso pode ser complicado, Polly. Você sabe como as coisas andam tensas. Por isso mesmo que acho que você deveria ir. Poliana respondeu, sentando-se ao lado dele. Você sempre defendeu que a música está acima de política. Talvez seja uma boa oportunidade para mostrar que é possível um diálogo respeitoso, mesmo com diferenças de opinião. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, observando o céu que começava a se tingir de laranja e vermelho. Lembrou-se de seu pai, que sempre dizia que um homem de verdade não fugia de conversas difíceis. Tá bom, disse finalmente, colocando o violão de lado. Vou participar, mas não vou mudar quem eu sou ou o que penso para agradar ninguém. Vou do meu jeito. No dia seguinte, a notícia de que Leonardo e Janja estariam juntos no mesmo programa causou alvoroço nas redes sociais. Comentaristas políticos e páginas de fofoca especulavam sobre o possível confronto entre duas personalidades tão diferentes. As manchetes sensacionalistas não demoraram a aparecer. Leonardo e Janja frente a frente. O embate que o Brasil quer ver. Em Brasília, no Palácio da Alvorada, Janja também recebia a notícia da confirmação de Leonardo no programa. Sentada em seu escritório, cercada de documentos sobre projetos culturais, ela sorriu levemente. Você acha que foi uma boa ideia convidar o Leonardo? Perguntou seu assessor, visivelmente preocupado. Ele tem um perfil bastante diferente do seu. É exatamente por isso, respondeu Janja, ajeitando os óculos. O Brasil precisa ver que é possível conversar, mesmo com diferenças. A cultura brasileira é diversa, e o sertanejo é uma parte importante dela. Não posso falar de políticas culturais inclusivas sem dialogar com todos os setores. O assessor ainda parecia apreensivo, mas ele já fez declarações. Todos já fizemos declarações, interrompeu Janja. O importante é o que vamos construir daqui para frente. Estou genuinamente interessada em ouvir o que ele tem a dizer. Enquanto isso, na fazenda, Leonardo ensaiava algumas canções para apresentar no programa. Entre um acorde e outro, pensava no que diria a primeira-dama. Não queria criar polêmica, mas também não abandonaria suas convicções. A música sempre fora seu refúgio, sua forma de expressão mais sincera. Talvez, pensou, pudesse usar essa linguagem universal para estabelecer uma ponte onde palavras apenas criariam muros. A música fala quando as palavras falham, murmurou para si mesmo, encontrando conforto nessa ideia, enquanto a noite caía sobre a fazenda Talismã. Os corredores dos estúdios da TV Globo em São Paulo estavam mais agitados que o normal naquela segunda-feira. Funcionários corriam de um lado para outro, produtores verificavam detalhes de última hora e a equipe de segurança reforçava os protocolos.
Não era todo dia que um ícone da música sertaneja e a primeira-dama do país dividiam o mesmo palco. Leonardo chegou 2 horas antes, como de costume. Gostava de conhecer a equipe técnica, conversar com os músicos, sentir o ambiente. Vestia uma camisa azul clara, calça jeans e botas, seu estilo característico, sem extravagâncias. Ao seu lado, Zé Rico, seu empresário e amigo de longa data, carregava o violão preferido do cantor. "Tá nervoso, Léo?" perguntou Zé Rico, enquanto eram conduzidos ao camarim. Leonardo sorriu. Aquele sorriso largo e sincero que conquistou milhões de fãs. Nervoso não, mas cauteloso. Pisar em programa de TV hoje em dia é como andar em campo minado. No camarim, encontrou uma cesta de frutas, água e um cartão de boas-vindas assinado por Patrícia Poeta, apresentadora do programa. Enquanto se acomodava, bateram à porta. Era o diretor do programa. "Leonardo, tudo bem? Queria passar alguns detalhes do roteiro com você." O cantor fez um gesto para que ele entrasse. O diretor, um homem de meia idade com olheiras profundas que denunciavam a tensão dos últimos dias, sentou-se à sua frente. "Então, o formato será o seguinte. Primeiro você faz uma apresentação musical, depois temos um bloco de debate sobre políticas culturais com a participação da primeira-dama e outros convidados. No final, fechamos com outra música sua." Leonardo assentiu, enquanto afinava o violão distraidamente. "E quais são os outros convidados?" "Temos a ministra da Cultura, um produtor musical independente e um professor de sociologia da USP que estuda cultura popular." O cantor ergueu as sobrancelhas. "Estou vendo que vou estar em minoria." O diretor pareceu desconfortável. "Não é bem assim, Leonardo. A ideia é ter diferentes perspectivas." "Sei", respondeu o cantor, sem hostilidade, mas com uma pitada de ironia. "Não se preocupe, sei me defender." Do outro lado do estúdio, Janja também havia chegado mais cedo. Acompanhada de 2 assessores e sua equipe de segurança, ela foi recebida pela produção executiva do programa. Vestia um terno vermelho discreto e carregava uma pasta com anotações sobre os projetos culturais que pretendia mencionar. "A primeira-dama gostaria de cumprimentar o Sr. Leonardo antes do programa", informou um dos assessores à produção. A informação causou um pequeno frisson entre os produtores. Não estava no roteiro esse encontro prévio. Rapidamente, organizaram um espaço neutro, uma pequena sala de reuniões, para o encontro. Leonardo foi informado do desejo de Janja e concordou imediatamente. "Claro, sem problema nenhum." Quando Janja entrou na sala, encontrou Leonardo de pé, com um sorriso educado no rosto. Ele estendeu a mão. "É um prazer conhecê-la pessoalmente, senhora primeira-dama." Janja apertou sua mão com firmeza e sorriu. "O prazer é meu, Leonardo. Sou admiradora do seu trabalho há muitos anos." Um silêncio breve e levemente constrangedor seguiu-se à troca de cumprimentos. Foi Leonardo quem o quebrou. "Então, ouvi dizer que a senhora tem interesse em políticas culturais para a música sertaneja." "Sim, acredito que todos os gêneros musicais brasileiros merecem apoio e reconhecimento", respondeu Janja. "O sertanejo é parte fundamental da nossa identidade cultural." Leonardo assentiu, cauteloso. "Fico feliz em ouvir isso. Nem sempre sentimos esse reconhecimento." Janja manteve o olhar firme. "Por isso estou aqui hoje, para ouvir e entender melhor as necessidades desse setor." Antes que a conversa pudesse se aprofundar, um produtor entrou na sala. "Desculpem interromper, mas precisamos fazer os últimos ajustes de som e maquiagem." Os dois se despediram cordialmente, mas a tensão no ar era palpável. Leonardo voltou ao seu camarim pensativo. A primeira impressão de Janja foi melhor do que esperava, mas ainda sentia que havia muito não dito entre eles. De volta ao seu camarim, Janja comentou com sua assessora: "Ele parece mais acessível do que imaginei." "Isso é bom, não é?" perguntou a assessora. "Sim e não", respondeu Janja.
Diálogo é sempre positivo, mas tenho a impressão de que ele está guardando suas opiniões para as câmeras. No estúdio, a plateia já começava a se acomodar. Eram 150 pessoas cuidadosamente selecionadas pela produção. Uma mistura equilibrada de fãs de Leonardo, apoiadores do governo e pessoas comuns. A segurança era reforçada e todos os celulares haviam sido recolhidos para evitar gravações não autorizadas. Nos bastidores, a tensão aumentava. Patrícia Poeta revia suas anotações, enquanto a equipe técnica fazia os últimos ajustes. Faltavam apenas 30 minutos para o início da transmissão ao vivo, e todos sabiam que aquele não seria um programa comum. As redes sociais já fervilhavam com a hashtag Gil Leonardo Vis Janja, e os sites de notícias prometiam cobertura minuto a minuto. Leonardo, sozinho em seu camarim, tocava baixinho uma melodia antiga, como sempre fazia para acalmar os nervos antes de entrar no palco. Janja, por sua vez, respirava fundo e mentalizava os pontos principais que queria abordar. Ambos sabiam que cada palavra seria analisada, cada gesto interpretado. O Brasil inteiro estaria assistindo. O relógio marcava 10h30 da manhã, quando o diretor deu o aviso final. 5 minutos para entrarmos no ar. As luzes do estúdio diminuíram. A vinheta do programa começou a tocar e a voz do locutor anunciou: Encontro com Patrícia Poeta, edição especial, Música e Política Cultural no Brasil. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto Patrícia entrava no palco com seu característico sorriso caloroso. Bom dia, Brasil! Hoje temos um programa muito especial. Vamos discutir a importância da música sertaneja na cultura brasileira e as políticas públicas para o setor cultural. E para isso, contamos com convidados de peso. A câmera percorreu o cenário, mostrando os convidados já posicionados em um semicírculo de poltronas. A ministra da Cultura, Ana Maria Fernandes, o produtor musical independente, Carlos Vieira, o professor de Sociologia da USP, Dr. Eduardo Santos, e uma poltrona vazia, reservada para Janja. E para abrir nosso programa com chave de ouro, recebemos um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil. Com vocês, Leonardo. A plateia explodiu em aplausos quando Leonardo entrou no palco, violão em mãos. Ele acenou para o público, cumprimentou cada um dos convidados com um aperto de mão e posicionou-se no centro do palco. Sem dizer uma palavra, começou a dedilhar os primeiros acordes de Pense em Mim, um de seus maiores sucessos. Sua voz, rouca e carregada de emoção, preencheu o estúdio. A plateia acompanhava cantando baixinho. Mesmo os convidados que claramente não eram do universo sertanejo pareciam tocados pela interpretação sincera e desprovida de artifícios. Leonardo cantava como quem conta uma história vivida, e era isso que o tornava tão especial. Ao finalizar a música, foi recebido com uma ovação. Ele agradeceu com humildade e tomou seu lugar entre os convidados. Patrícia sorriu, visivelmente satisfeita com o início do programa. Maravilhoso, Leonardo. Que honra tê-lo conosco hoje. E agora, para completar nosso time de convidados ilustres, recebemos a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva. Janja entrou no palco com passos firmes e um sorriso discreto. Vestida elegantemente, cumprimentou Patrícia com um abraço e os demais convidados com apertos de mão. Quando chegou a Leonardo, houve um momento de expectativa na plateia. Eles se cumprimentaram cordialmente e Janja sentou-se na poltrona vaga, justamente ao lado do cantor. Patrícia deu início ao debate. Leonardo, você que é um dos pilares da música sertaneja no Brasil, como vê o atual momento desse gênero musical no país? Leonardo ajeitou-se na poltrona antes de responder, seu rosto expressando a seriedade com que levava aquela conversa. Olha, Patrícia, o sertanejo é hoje o gênero mais ouvido no Brasil, mas nem sempre recebe o reconhecimento devido como manifestação cultural legítima. Muita gente torce o nariz, como se fosse uma música menor.
Cresci ouvindo Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho. Aprendi que nossa música conta a história do povo brasileiro, principalmente do interior. É uma pena que muitas vezes seja tratada como produto comercial e não como patrimônio cultural. A ministra da Cultura interveio rapidamente. Se me permite, Leonardo, nosso governo tem trabalhado para mudar essa percepção. Temos projetos específicos para a valorização da música regional em todas as suas manifestações. Leonardo sorriu, educadamente cético. Respeito o trabalho do Ministério, mas a realidade que vejo é outra. Os grandes festivais patrocinados com dinheiro público raramente incluem artistas sertanejos. Os editais culturais parecem escritos para excluir, não para incluir. A temperatura do debate começou a subir. O professor de sociologia entrou na discussão. Mas não podemos ignorar que o sertanejo comercial hoje é dominado por grandes produtoras, com imenso poder econômico. Talvez o apoio estatal deva se concentrar em expressões culturais mais vulneráveis. Leonardo balançou a cabeça, discordando. Essa é uma visão elitista. Por que o roceiro que gosta de sertanejo tem menos direito à cultura que o universitário que prefere MPB? Cultura não é só o que agrada à elite intelectual. Foi nesse momento que Janja decidiu se manifestar. Todos no estúdio voltaram sua atenção para ela, curiosos sobre como a primeira-dama responderia a essa provocação indireta. Leonardo, concordo plenamente que não deve haver hierarquia entre as expressões culturais. O sertanejo é tão brasileiro e tão valioso quanto qualquer outro gênero. Mas preciso fazer uma correção. Nosso governo aumentou significativamente o apoio a festivais e eventos ligados à música sertaneja, especialmente no interior do país. Com todo respeito, primeira-dama, respondeu Leonardo, mantendo o tom educado, mas firme. Os números que vejo são diferentes. Os grandes festivais sertanejos acontecem apesar do governo, não por causa dele. Pergunte a qualquer produtor do interior. Patrícia Poeta, sentindo a tensão crescer, tentou mediar. Ministra Ana Maria, o que tem a dizer sobre essa percepção do Leonardo? A ministra parecia desconfortável. Entendo a preocupação, mas precisamos lembrar que os recursos são limitados e temos que atender a todo o espectro cultural brasileiro. O sertanejo, como o próprio Leonardo mencionou, já tem uma indústria forte e consolidada. Leonardo não deixou passar, ou seja, por ser popular e bem-sucedido, merece menos apoio. Essa lógica não faz sentido. A cultura não deveria ser dividida entre comercial e artística. Essa divisão só serve para perpetuar preconceitos. Janja percebeu que o debate estava tomando um rumo confrontacional e decidiu mudar a abordagem. Leonardo, você que viaja o Brasil inteiro, conhece as diferentes realidades do nosso país? Como acha que poderíamos melhorar as políticas culturais para o interior do Brasil, especialmente para os jovens talentos do sertanejo? A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Ele esperava mais confronto, não uma pergunta genuinamente interessada em sua opinião. Houve um breve silêncio antes que ele respondesse. Olha, primeira-dama, acho que o primeiro passo seria ouvir mais o povo do interior. Tem muito talento em cidades pequenas que nunca terá chance porque não faz parte do círculo certo. Precisamos de escolas de música em cidades pequenas, festivais regionais que não sejam só para os já consagrados e menos burocracia nos editais. Um pequeno produtor do interior de Goiás não consegue competir com grandes empresas de São Paulo na hora de acessar recursos públicos. Janja tomava notas enquanto Leonardo falava, demonstrando interesse genuíno. Essas são sugestões valiosas, Leonardo. Gostaria de continuar essa conversa depois do programa, se possível. Estamos justamente revisando alguns mecanismos de distribuição de recursos da Lei Rouanet. A menção à Lei Rouanet, tema sempre polêmico, fez Leonardo esboçar um sorriso irônico.
Estava prestes a fazer um comentário quando Patrícia anunciou o intervalo comercial. Enquanto as câmeras estavam desligadas, Leonardo se virou para Janja. A senhora realmente quer ouvir ou isso é só conversa para o programa? Janja o encarou com seriedade. Quero ouvir de verdade, Leonardo. Posso discordar de você em muitas coisas, mas reconheço sua importância e seu conhecimento sobre o setor. Leonardo assentiu, ainda não totalmente convencido, mas disposto a dar o benefício da dúvida. O primeiro round havia terminado sem grandes polêmicas, mas todos sabiam que os temas mais sensíveis ainda estavam por vir. Após o intervalo, o clima no estúdio estava visivelmente mais tenso. As redes sociais já repercutiam os primeiros embates, com opiniões divididas entre apoiadores de Leonardo e de Janja. A produção do programa havia instruído Patrícia a aprofundar alguns temas mais polêmicos para manter a audiência engajada. Estamos de volta com esta edição especial do Encontro, anunciou Patrícia. E agora vamos falar sobre um assunto que gerou muita discussão recentemente: as declarações políticas de artistas. Leonardo, como você vê o papel do artista no debate político atual? Leonardo respirou fundo, sabendo que estava entrando em terreno minado. Olhou brevemente para Zé Rico, seu empresário, que assistia atentamente da lateral do palco. Patrícia, sempre acreditei que cada artista deve seguir sua consciência. Pessoalmente, prefiro deixar minhas opiniões políticas para conversas privadas e usar minha música para unir, não para dividir. O público que vai ao meu show não está lá para ouvir em quem eu voto, mas para cantar junto, se emocionar, esquecer os problemas por algumas horas. O professor de sociologia interrompeu. Mas isso não seria uma postura cômoda. Os artistas têm um alcance enorme e poderiam usar sua voz para causas importantes. Leonardo manteve a calma. Respeito quem pensa assim, professor, mas discordo. Ninguém é obrigado a ser ativista. Cada um contribui à sua maneira. Minha forma de contribuir é levando alegria através da música, respeitando todos os meus fãs, independentemente de suas escolhas políticas. Janja observava atentamente, tomando notas ocasionais. Patrícia, percebendo sua atenção, direcionou a próxima pergunta a ela. Primeira-dama, recentemente a senhora comentou em uma entrevista que alguns artistas populares se omitem em momentos cruciais por medo de perder privilégios. Muitos interpretaram isso como uma indireta a artistas como Leonardo, que preferem não se posicionar politicamente. O que a senhora quis dizer exatamente? O estúdio ficou em completo silêncio. A indireta mencionada por Patrícia havia causado grande repercussão na semana anterior, com muitos fãs de Leonardo cobrando um posicionamento do cantor nas redes sociais. Era a primeira vez que o assunto era abordado com ambos presentes. Janja ajeitou-se na poltrona antes de responder. Minha fala foi genérica e não direcionada a nenhum artista específico. O que quis dizer é que vivemos tempos em que o silêncio pode ser interpretado como conivência com injustiças. Respeito a decisão de cada um, mas acredito que quem tem um microfone também tem uma responsabilidade. Leonardo não conseguiu disfarçar um sorriso irônico. Patrícia, percebendo a reação, aproveitou a deixa. Leonardo, parece que você discorda. Não é que eu discorde, Patrícia. É que fico pensando. Quem define o que é se omitir e o que é momento crucial? Eu posso achar que lutar contra a fome no interior de Goiás é crucial. Outro pode achar que é a Amazônia, outro pode priorizar a educação. Cada um tem suas causas, suas prioridades. O problema é quando alguém se coloca como juiz moral dos outros. A indireta de Leonardo era clara e a tensão no estúdio aumentou consideravelmente. Janja manteve a compostura, mas seu olhar deixava transparecer que a provocação não passara despercebida. Leonardo, ela respondeu diretamente. Nunca pretendi ser juíza moral de ninguém. Apenas acredito que o Brasil enfrenta desafios que exigem a participação de todos, especialmente daqueles que têm influência.
mas entendo e respeito sua posição. O produtor musical, que até então se mantivera relativamente quieto, decidiu intervir. Acho que estamos criando uma falsa dicotomia aqui. É possível um artista se posicionar sobre causas importantes, sem necessariamente entrar em disputas partidárias. Leonardo assentiu. Nisso concordamos. Eu mesmo já participei de várias campanhas contra a fome, em prol da saúde infantil. Apoiei hospitais do câncer pelo Brasil todo. Isso também é posicionamento, também é não se omitir. Só não gosto quando tentam me empurrar para um lado ou para outro da polarização política. Patrícia, sentindo que o debate estava ficando cada vez mais acalorado, decidiu mudar levemente o foco. Ministra Ana Maria, como o Ministério da Cultura lida com essa diversidade de posicionamentos entre os artistas brasileiros? Enquanto a ministra respondia com a diplomacia característica de quem ocupa um cargo público, Leonardo e Janja trocaram um olhar significativo. Havia um respeito mútuo nascendo ali, mesmo em meio às discordâncias. Quando a ministra terminou sua resposta, Janja surpreendeu a todos ao se dirigir diretamente a Leonardo. Gostaria de esclarecer algo, Leonardo. Admiro profundamente seu trabalho social, especialmente com o Hospital do Câncer de Goiânia. Nunca foi minha intenção desrespeitar sua trajetória ou suas escolhas. Se minhas palavras foram interpretadas assim, peço desculpas. Um murmúrio percorreu a plateia. Ninguém esperava um gesto conciliatório naquele momento. Leonardo, visivelmente surpreso, demorou alguns segundos para responder. Agradeço as palavras, primeira-dama, e também peço desculpas se fui ríspido. Talvez tenhamos mais em comum do que as diferenças que tentam destacar. Ambos queremos um Brasil melhor, ainda que possamos discordar sobre os caminhos para chegar lá. Patrícia Poeta não escondia sua satisfação com o rumo da conversa. O que poderia ter se transformado em um embate polarizado estava se tornando um diálogo respeitoso entre visões diferentes. Esse é o Brasil que queremos ver, comentou a apresentadora. Pessoas com visões diferentes conversando com respeito. Leonardo, aproveitando esse momento de sinceridade, há algo que você gostaria de dizer diretamente à primeira-dama sobre políticas culturais que poderia melhorar a vida dos artistas do interior do país? Leonardo pensou por um momento, como se estivesse organizando ideias que já carregava há muito tempo. Primeira-dama, o que mais precisamos é de menos burocracia e mais transparência. Um artista iniciante do interior não tem assessoria jurídica para entender editais complexos, não tem contador especializado para prestar contas. Muitas vezes, desiste antes mesmo de tentar. Os recursos acabam sempre nas mãos dos mesmos de sempre, que já sabem navegar esse sistema. Se a senhora pudesse trabalhar para simplificar esses processos, já seria uma grande ajuda. Janja tomou notas enquanto Leonardo falava, demonstrando interesse genuíno. Essa é uma observação muito pertinente, Leonardo. Estamos justamente revisando esses processos e sua contribuição será muito valiosa. Gostaria de convidá-lo formalmente para participar de uma reunião no Ministério da Cultura para discutir essas questões com mais profundidade. O convite público pegou todos de surpresa, especialmente Leonardo. Antes que ele pudesse responder, Patrícia anunciou outro intervalo comercial. Durante o intervalo, longe das câmeras, Leonardo se aproximou de Janja. A senhora falou sério sobre essa reunião? Absolutamente, respondeu Janja. Precisamos de vozes como a sua para construir políticas culturais realmente inclusivas. Nesse caso, pode contar comigo, respondeu Leonardo, estendendo a mão. Enquanto apertavam as mãos, os produtores do programa mal conseguiam conter sua excitação. O que havia sido planejado como um confronto estava se transformando em uma inesperada colaboração, para surpresa de todos e desapontamento de alguns que esperavam mais polêmica. Após o intervalo, o clima no estúdio era de expectativa. A notícia do convite de Janja a Leonardo já circulava nos bastidores e entre a plateia,
criando um burburinho constante. Patrícia, poeta, sorriu para as câmeras, claramente satisfeita com os rumos do programa. Estamos de volta com esta edição especial do Encontro. Leonardo, antes do intervalo, a primeira-dama o convidou para uma reunião no Ministério da Cultura. Você aceitou o convite? Leonardo, com seu jeito descontraído característico, respondeu: aceitei sim, Patrícia. Como já disse, posso ter minhas discordâncias, mas quando se trata de melhorar a cultura brasileira, estou sempre disposto a contribuir. Aplausos espontâneos surgiram da plateia. Patrícia continuou: agora, vamos a um tema que tem gerado muita discussão: o financiamento público da cultura. Alguns defendem maior investimento estatal, outros acreditam que o mercado deve ser o principal financiador. Leonardo, qual sua opinião sobre isso? Era um tema espinhoso, e todos sabiam disso. Leonardo tomou um gole de água antes de responder. Olha, Patrícia, acho que precisamos de equilíbrio. O Estado tem, sim, um papel importante, especialmente para preservar manifestações culturais que não têm apelo comercial imediato. Mas também acho problemático quando artistas se tornam dependentes de recursos públicos. A cultura mais forte é aquela que dialoga diretamente com o povo, sem intermediários. O professor de sociologia balançou a cabeça, discordando. Mas, Leonardo, em um país com desigualdades tão profundas como o Brasil, deixar a cultura apenas nas mãos do mercado não seria privilegiar ainda mais os já privilegiados? Professor, com todo respeito, não foi isso que eu disse, rebateu Leonardo, mantendo a calma. Falei de equilíbrio. O problema é quando o dinheiro público vira moeda de troca política, quando só recebe quem pensa de determinada forma ou frequenta determinados círculos. A indireta era clara, e um silêncio tenso tomou conta do estúdio. Todos os olhares se voltaram para Janja, esperando sua reação. A primeira-dama manteve a compostura, mas seu olhar deixava transparecer que a provocação havia atingido o alvo. Leonardo, entendo sua preocupação, começou Janja, medindo cada palavra. É legítimo questionar como os recursos públicos são distribuídos, mas discordo quando você insinua que há direcionamento político. Temos trabalhado para tornar os processos cada vez mais transparentes e democráticos. Leonardo sorriu de lado, aquele sorriso que seus fãs conheciam bem, o que precedia uma resposta sincera e às vezes contundente. Primeira-dama, a senhora tem razão quando diz que os processos estão ficando mais transparentes, e isso é louvável. Mas vamos ser honestos aqui. E acredito que a honestidade é o primeiro passo para qualquer diálogo produtivo. Todos nós sabemos que existe uma certa predileção por determinados tipos de projetos culturais. Não estou falando especificamente do seu governo, isso vem de longe. Leonardo fez uma pausa, olhou para a plateia e continuou, agora com a voz mais firme. Vou dar um exemplo concreto. Ano passado, tentei patrocinar através da Lei Rouanet um festival de música sertaneja raiz no interior de Goiás, para resgatar compositores e violeiros que estão sendo esquecidos. Um projeto de R$ 200 mil, com toda a documentação certinha, cronograma, impacto cultural comprovado. Sabe o que aconteceu? Recusado. Na mesma época, vi projetos de instalações artísticas experimentais em São Paulo sendo aprovados com valores 5, 10 vezes maiores. Projetos que, com todo respeito, atingem um público muito menor. O estúdio ficou em completo silêncio. Até mesmo o professor de sociologia, que parecia sempre pronto para rebater as falas de Leonardo, permaneceu calado. A ministra da Cultura remexia-se desconfortavelmente em sua poltrona. E antes que me interpretem mal, Leonardo prosseguiu. Não estou dizendo que instalações artísticas não têm valor. Tem, e muito. O que questiono é o critério. Por que a viola caipira vale menos que a arte conceitual? Por que o contador de causos do interior vale menos que o performer da capital? Isso não é democracia cultural. A fala de Leonardo ressoou pelo estúdio.
Janja o encarava com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Não era a polêmica vazia que muitos esperavam, mas uma crítica fundamentada em experiência real. Foi quando Leonardo disse algo que ninguém esperava, que deixou todos no estúdio sem palavras. Primeira-dama, não vim aqui para atacar o governo ou fazer politicagem barata. Vim porque acredito que a cultura está acima das nossas diferenças políticas e quero fazer uma proposta concreta. Me coloco à disposição para ser uma ponte entre o Brasil sertanejo, o Brasil do interior e o Ministério da Cultura, sem cachê, sem holofotes, sem usar isso politicamente. Apenas porque amo o que faço e respeito demais os mestres que vieram antes de mim e que estão sendo esquecidos. A plateia explodiu em aplausos espontâneos. Patrícia Poeta, visivelmente emocionada, olhava de Leonardo para Janja, aguardando a reação da primeira-dama. Os produtores, nos bastidores, sabiam que estavam testemunhando um momento raro na televisão brasileira, um diálogo genuíno para além das divisões políticas. Janja ajeitou-se na poltrona, tomou um gole de água e encarou Leonardo diretamente. O estúdio inteiro prendeu a respiração, aguardando sua resposta. O silêncio no estúdio era quase palpável. Todos os olhares estavam fixos em Janja, esperando sua reação à proposta surpreendente de Leonardo. A primeira-dama manteve o olhar firme, encarando o cantor por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de sinceridade. Leonardo, sua proposta me pegou de surpresa, mas de um jeito bom, começou Janja. E vou ser tão honesta quanto você foi. Existe sim um desequilíbrio histórico na distribuição de recursos culturais no Brasil. Não é algo que começou agora, nem que vai terminar em um único governo. É estrutural. Ela fez uma pausa, olhando brevemente para a ministra da Cultura antes de continuar. O caso que você mencionou do Festival de Música Sertaneja Raiz me preocupa. Gostaria de conhecer os detalhes depois do programa, porque isso vai contra as diretrizes que estabelecemos. Nosso compromisso é justamente com a diversidade cultural brasileira, e isso inclui e deve incluir a música sertaneja em todas as suas manifestações. Leonardo assentiu, visivelmente surpreso com a resposta franca. Quanto à sua proposta, continuou Janja, aceito de coração aberto. Precisamos dessas pontes. O Brasil é diverso demais para que uma única visão de cultura prevaleça. Sua experiência, seu conhecimento sobre o interior do país, sobre as tradições musicais sertanejas, são valiosos demais para serem ignorados por questões ideológicas. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Patrícia Poeta, sentindo o momento histórico, decidiu aprofundar a conversa. Primeira-dama, como essa colaboração poderia acontecer na prática? Janja sorriu, agora mais relaxada. Kitten, estou pensando em algo concreto, não apenas simbólico. Leonardo, gostaria de convidá-lo formalmente para integrar um grupo de trabalho que estamos formando para revisar os critérios de avaliação de projetos culturais. Precisamos de vozes como a sua, que conhecem realidades que muitas vezes ficam invisíveis nos grandes centros. Leonardo não conseguiu esconder sua surpresa. Confesso que não esperava isso, primeira-dama. Pensei que ia receber uma resposta diplomática, daquelas que a gente sabe que não vai dar em nada. A sinceridade do cantor arrancou risadas da plateia e até mesmo um sorriso de Janja. Isso é o que mais aprecio em você, Leonardo, essa franqueza. E é exatamente disso que precisamos. Pessoas que falem o que realmente pensam, mesmo quando discordamos. O professor de sociologia, que havia se mantido em silêncio, finalmente se manifestou. Se me permitem, acho que estamos testemunhando algo raro e precioso, a capacidade de construir pontes em tempos de muros. Como acadêmico, reconheço que muitas vezes falhamos em valorizar saberes que não vêm da universidade. A música sertaneja carrega uma sabedoria profunda sobre o Brasil,
suas dores e alegrias. A ministra da Cultura, sentindo a necessidade de se posicionar, complementou: como ministra, assumo que temos muito a melhorar e reconheço que o sertanejo, especialmente o de raiz, nem sempre recebeu a atenção merecida nas políticas públicas de cultura. Isso precisa mudar. Leonardo, tocado pelo rumo inesperado da conversa, decidiu fazer algo que não estava programado. Pegou seu violão que estava ao lado da poltrona e se levantou. Se me permitem, gostaria de cantar algo que acho que representa bem esse momento. Sem esperar resposta, começou a dedilhar os primeiros acordes de Tocando em Frente, clássico de Almir Sater e Renato Teixeira. Sua voz, grave e emocionada, deu nova vida aos versos que falavam sobre aprender a partir das diferenças e seguir adiante apesar das dificuldades. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Enquanto cantava, a câmera mostrava os rostos emocionados na plateia. Janja ouvia atentamente, com os olhos marejados. A ministra da Cultura balançava suavemente a cabeça no ritmo da música. Até mesmo o professor de Sociologia, que inicialmente parecia resistente às ideias de Leonardo, demonstrava estar tocado pela performance. Ao finalizar a música, Leonardo foi aplaudido de pé. Sem dizer nada, estendeu a mão para Janja, que se levantou e a apertou firmemente. Aquele gesto simples simbolizava muito mais do que um acordo político. Era um reconhecimento mútuo de que, apesar das diferenças, o amor pelo Brasil e sua cultura rica era um terreno comum. Patrícia Poeta, visivelmente emocionada, encerrou o programa. Acho que não poderíamos ter um final melhor para esta edição especial do encontro. Hoje vimos que o diálogo é possível, que pontes podem ser construídas. Leonardo, primeira-dama Janja, ministra Ana Maria, professor Eduardo, produtor Carlos, muito obrigada por essa conversa franca e construtiva. Nos bastidores, enquanto as câmeras já estavam desligadas, Leonardo e Janja continuavam conversando animadamente. Zé Rico, o empresário do cantor, observava a cena com um sorriso no rosto. Nunca pensei que veria isso, comentou com um dos produtores. O Léo saiu de casa hoje preparado para uma batalha e acabou encontrando uma aliada. A produtora sorriu. Às vezes as pessoas só precisam se ouvir de verdade, sem os filtros da polarização. Uma semana depois, os jornais noticiavam a primeira reunião do grupo de trabalho para a revisão dos critérios de avaliação de projetos culturais. A foto que ilustrava a matéria mostrava Leonardo sentado ao lado de Janja, ambos analisando documentos com expressões concentradas. A legenda dizia: improvável parceria promete revolucionar políticas culturais para o interior do Brasil. Nas redes sociais, a hashtag #EnaPontesCulturais se tornou trending topic. Muitos celebravam o exemplo de diálogo em tempos de tanta divisão. Obviamente, havia críticos de ambos os lados, alguns acusando Leonardo de se vender ao governo, outros acusando Janja de oportunismo político. Mas, pela primeira vez em muito tempo, as vozes moderadas pareciam mais altas que os extremos. Na Fazenda Talismã, Leonardo conversava com Poliana sobre os desdobramentos inesperados daquela participação no programa. Sabe o que mais me surpreendeu, Poli? Descobrir que por trás das diferenças políticas existe muito mais em comum do que imaginamos. A Janja realmente se importa com cultura. Não é só discurso. Poliana sorriu, orgulhosa do marido. Você sempre teve esse dom, Léo, de enxergar as pessoas além dos rótulos. Leonardo pegou seu violão, como sempre fazia nos momentos de reflexão, e começou a dedilhar uma melodia nova, ainda sem letra. Talvez ali estivesse nascendo uma canção sobre pontes, sobre diálogos improváveis, sobre a capacidade humana de superar diferenças quando o amor pela arte é maior que as divergências políticas. Em Brasília,
no Palácio da Alvorada, Janja também refletia sobre aquele encontro inesperado. Em sua mesa, um projeto de lei que ampliava significativamente os recursos para manifestações culturais do interior do Brasil estava quase finalizado. Ao lado, um CD antigo de Leonardo e Leandro, que ela havia resgatado de sua coleção pessoal. A música, mais uma vez, provava seu poder de unir o que a política insistia em separar.